Oi, pessoal, voltamos aqui, né, para nossa resoluções de questões sobre impermeabilização, precisamente falando aí da NBR 9575, que é sobre impermeabilização em projeto. Hoje nós iremos fazer questões, né, essas questões 2, né, aula 2 no caso, porque a aula um nós fizemos anteriormente, né? Tem um vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma olhadinha. E nessa aula nós iremos resolver 15 questões, tá? São 15 questões. Dessas 15, apenas uma é da FGV e o restante ela é da banca Sebrasp. E dessas 14, algumas são adaptadas, tá? Algumas questões são adaptadas por conta que eu tentei fazer as questões no estilo certo ou errado, que é o mais comum na banca CESP, tá bom? Então vamos lá. Já se você não é inscrito no canal, já se inscreve, comenta aqui embaixo, deixa um pouquinho do seu conhecimento, se vocês estão gostando do estilo de vídeo. E vamos aqui iniciar a nossa aula. A primeira questão, ela fala aqui o seguinte: ela é do ano de 2024, tá bom? Foi da Petrobras, técnico de projetos, construções e montagem da área de edificações. A questão diz que, acerca das características e condições de aplicações dos materiais utilizados na execução de fundações superficiais e profundas, julgue o item que se segue. Na execução de viga baldrame, produtos como argamassa polimérica, deixa eu só botar aqui. Produtos como argamassa polimérica e tinta asfáltica podem ser utilizados na impermeabilização. Esse item ele tá certo ou tá errado, pessoal? Vou deixar um minutinho aí para vocês tentarem responder se o item está certo ou se o item está errado. Então, vamos lá. Esse item, gente, quando ele afirma que a argamassa polimérica e a tinta asfáltica podem ser utilizados na impermeabilização, ele é um item correto, tá? Então, ele é o item correto. Esse item está certo. A execução de vigas baldrame, ela pode contar com a aplicação de materiais como a argamassa polimérica e a tinta asfáltica, para garantir, né, essa impermeabilização. Esses produtos, eles vão ajudar a proteger o concreto e a estrutura contra a umidade proveniente do solo e vai evitar os problemas como infiltrações, vai evitar também patologias associadas à umidade, patologias, né, associadas à umidade. Também ele evita a eflorescência e também a deteriorização das fundações, tá? E a escolha do material de permeabilização, ele também depende das condições específicas do solo e do tipo de estrutura do projeto, tá certo? A argamassa polimérica, ela é um material composto, vou até colocar aqui, ó. É um material composto por cimento, é um material composto por agregados finos, e esses cimento, agregado fino, e também tem os polímeros, né? Os polímeros, os polímeros. Esses Esses materiais, eles vão formar uma camada impermeável e aderente
tornando assim a estrutura ou o material que vai ser impermeabilizado resistente contra a umidade, tá bom? Ele vai proteger contra a umidade. Já a tinta asfáltica, ela é um produto que ela vai ser a base de betume, tá bom? Ela tem a base de betume. E também ela é ideal para que para criar, né, as barreiras contra a umidade ascendente. A tinta asfáltica, ela é amplamente utilizada em fundações e estruturas enterradas, tá? O que é essa umidade ascendente, né, que a tinta asfáltica ela protege? A umidade ascendente, ela é também chamada de umidade por capilaridade, que ocorre quando a água presente no solo, ela sobe pelas paredes das fundações, né, da edificação devido à ação capilar. Esse fenômeno, ele vai ser o resultado da capacidade dos poros dos materiais da construção, como concreto, tijolo, argamassa, de absorverem e transportarem a água do solo para os níveis mais altos, tá bom? Então, esse item aqui, a questão 1, está correta. Próxima questão, aqui nós temos o gabarito, né, certo? A argamassa polimérica, por sua flexibilidade e aderência, é amplamente utilizada para prevenir infiltrações de água em estruturas de concreto, enquanto a tinta asfáltica, devido à sua capacidade de formar uma camada impermeável, é outra opção eficaz para proteger as fundações contra a umidade, tá? Ambos os materiais são adequados para impermeabilização de vigas baldrame, construindo uma proteção contra danos causados pela água. Questão 2. Com relação ao sistema construtivo e estrutural e ao detalhamento da obra, julgue os itens que se seguem. Impermeabilização é um procedimento técnico que corresponde à aplicação de produtos que protegem os espaços contra infiltrações indesejáveis. Ó, é uma questão recente de 2024 do MPE Tocantins, área de arquitetura e urbanismo. Esse item, pessoal, ele está certo ou está errado? Vou deixar um tempinho aí para vocês responderem. Tic-tac, 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 tic-tac. Então, gente, vamos lá. Esse item também ele está certo. Impermeabilização é um procedimento técnico, né? A impermeabilização, ela é de fato esse procedimento técnico. Vai consistir na aplicação de materiais e técnicas específicas para proteger as superfícies estruturais e ambientes contra a infiltração indesejada da água, né? Ou outros líquidos também, não necessariamente só a água. E a impermeabilização, gente, ela é fundamental para evitar patologias na construção, tá? Como eu já falei para vocês, ela vai evitar a eflorescência, corrosão de armaduras, deterioração de revestimentos e também o comprometimento da durabilidade da edificação. Vocês podem até, eu vou até colocar aqui, ó, que a impermeabilização, ela também é fundamental para evitar, ó, patologias, patologias, é, eflu, opa, vou botar aqui, eflorescência, tá certo, eflorescências, é, a corrosão de armaduras, bota aqui, deterioração de revestimentos. E também ela vai melhorar a durabilidade, né, da edificação. Então, esse item está correto. A gente tem aqui, ó, lá no item 3.39 da norma, ela traz que hipermeabilização é o conjunto de operações
operações e técnicas construtivas composta por uma ou mais camadas que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade. Tá certo? Então, tá lá na norma o conceito, né, de impermeabilização, e isso nós já falamos em aulas anteriores também. Questão 3. Com base na NBR 9575 de 2010, responda. Questão de 2024, é uma questão aí adaptada, tá bom? A camada separadora tem como função separar o interior de uma edificação do sistema de impermeabilização aplicado externamente a esta. E aí, gente, esse item tá correto ou tá errado? Dá um tempinho aí para vocês responderem. Tic-tac, 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 tic-tac. Então, gente, a camada separadora, lá na NBR, no tópico, lá no item 3, ele vai falar de teorias e classificações. Classificações. Nessa parte da norma, ela vai trazer para a gente algumas definições. E esse item ele está errado porque a camada separadora, ela não tem a função de separar o interior da edificação do sistema de permeabilização. Na verdade, a camada separadora, ela vai ser utilizada para evitar a aderência indesejada, vai permitir movimentos independentes e vai proteger a impermeabilização. Lembra que eu falei para você que eu até fiz um desenho na aula, eu fiz um desenho mais ou menos assim, né? E aí eu falei para vocês que aqui seria uma camada e aqui seria outra camada. E nós teríamos aqui a camada separadora, que ela iria evitar os movimentos independentes, ela vai permitir, né, esses movimentos independentes, que essa camada aqui, ela vai poder se movimentar sem afetar essa outra camada aqui, entendeu? Então, essa seria a camada separadora. Vocês podem até colocar que a camada separadora, ela é utilizada, bota aqui, ó, camada separadora é utilizada para evitar aderência desejada, evitar aderência indesejada, opa, desejada. Essa aderência indesejada, no sistema de permeabilização, é necessário que essa camada não fique aderida diretamente ao substrato ou ao revestimento, tá? Também vai permitir movimentos independentes, ou seja, ela vai facilitar o movimento entre a impermeabilização e outras camadas da estrutura, evitando os esforços que possam danificar a impermeabilização. E também a camada separadora, ela protege, né, a impermeabilização. Protege a impermeabilização. Impermeabilização. Ou seja, ela pode ser usada para evitar danos durante a aplicação de outras camadas, né, sobre o sistema impermeável, como concretagem ou até mesmo assentamento de pisos. Um exemplo típico da camada separadora é o uso de filmes plásticos, né, ou mantos geotêxteis entre a impermeabilização e o concreto de proteção em lajes. Então, a camada que tem a função de separar o interior de uma edificação do sistema de impermeabilização, aplicando
Externamente é chamada de camada de vedação ou barreira impermeável. Você pode botar até aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para vocês verem, ó. Vou riscar, ó. A camada separadora não tem essa função. Quem tem essa função é a camada de vedação, camada de vedação ou barreira impermeável. Impermeável. Essa sim, a camada de vedação ou barreira impermeável tem como função separar o interior de uma edificação do sistema de impermeabilização aplicado externamente a esta, né? Então, a camada de é a barreira impermeável. Não a, como está trazendo a questão, que é a camada separadora. Então, essa camada da barreira impermeável, ela faz parte do sistema de impermeabilização e atua diretamente para proteger o interior da edificação contra a entrada de água ou outros agentes externos, né, como a umidade. E ela tem como finalidade justamente isso, de impedir a penetração de água do exterior para o interior da estrutura. E aí pode ser utilizado manta asfálticas, membranas líquidas, né, à base de poliuretano ou elastômeros, assim como argamassa polimérica. E a gente pode aplicar essa barreira impermeável em áreas sujeitas à infiltração, como fundações, paredes externas, lajes, coberturas. Então, essa camada, ela é projetada especificada na base, especificada na NBR, que ela deve ser aplicada de acordo com as condições da edificação e o tipo de exposição à umidade ou à água, tá bom? E nós temos a definição de camada separadora, e isso está lá na NBR, tá? Está na NBR 9575. Questão 4, também de 2024, tá? É adaptada essa questão. Então, vamos lá. A proteção mecânica tem por função absorver e dissipar esforços atuantes sobre o agente de impermeabilizante, a fim de protegê-lo contra possíveis rupturas. Esse item está certo ou está errado? Deixa aí vocês responderem. Tic-tac, 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 tic-tac. Esse item está certo, né, pessoal? A camada de proteção mecânica, ela tem justamente essa função de absorver e dissipar os esforços que possam atuar sobre a camada de permeabilização, protegendo essa camada contra os danos mecânicos, né, que são perfurações, rupturas causadas por cargas aplicadas, movimentações ou impactos durante e após a execução da obra. Então, a principal finalidade, né, é proteger a camada permeabilizante contra os danos físicos e garantir a durabilidade e eficiência do sistema de impermeabilização, tá certo? Então, esse item aí é o item que está correto. Próxima questão, que é o camada de proteção mecânica, o que a norma diz, que é o extrato com a função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos, atuante por sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria desses esforços. Então, tá aí a definição que a norma traz, tá bom? Questão 5. A camada de regularização horizontal tem como função criar uma superfície lisa, sem caimentos ou declividades, sobre a qual o agente impermeabilizante será aplicado. E aí vocês acham que esse item está certo ou está errado? Tic-tac, 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 tic-tac. Então, pessoal, esse item aqui,
ele é um item errado, tá? Porque a camada de regularização horizontal, a gente tem. Deixa eu só mudar aqui a canetinha. Nós temos lá na norma a camada de regularização horizontal e temos também a camada de regularização vertical. Mas precisamente falando da camada horizontal, o item aqui como errado, é, também pode ser chamada essa camada de regularização aqui, horizontal, ela também pode ser chamada de contrapiso, tá? Contrapiso. Contrapiso, né? Essa camada aqui de regularização horizontal, ou também conhecida como contrapiso, ela não tem, gente, a função de criar uma superfície sem caimentos ou declividades. Ou seja, se aqui tivesse não tem por função criar uma superfície lisa sem caimentos e declividades, estaria correto. Mas aqui a questão está afirmando que ela tem. Quando, na verdade, a camada de regularização horizontal ou contrapiso não tem a função de criar uma superfície sem caimentos ou declividades, mas sim de regularizar a base e, quando necessário, criar os caimentos adequados para o escoamento da água na direção dos ralos ou os pontos de drenagem. A finalidade dessa camada é regularizar a superfície onde será aplicada a impermeabilização. Essa camada ela tem que garantir que não haja fissuras ou descontinuidades que possam comprometer a aderência ou até mesmo a eficácia do sistema de impermeabilização. E, além disso, ela vai criar as inclinações necessárias para o escoamento da água, geralmente um caimento de 1% a 2%. Então, pode até colocar aqui, ó, a camada de regularização horizontal. Vou botar aqui para vocês. Vai regularizar a base, regularizar a superfície, eu vou botar aqui superfície, superfície. Também tem que, como é que eu posso botar? Garantir a aderência, né? Na verdade, garantir a aderência, porque ela tem que garantir que não tenha, né, essas fissuras ou descontinuidades que possam comprometer a aderência. E também ela vai ter que criar, ó, as inclinações necessárias, né, para o escoamento. Geralmente o caimento é de 1 a 2%, como eu falei. Então, vou botar aqui que inclinações necessárias. Inclinações necessárias. Geralmente é de 1% a 2%, tá bom? Então, esse item ele está errado. Ou seja, se a gente cria uma superfície sem caimentos, como é o que ele está dizendo aqui, a gente vai comprometer a drenagem, né? Porque a gente vai favorecer o acúmulo de água, né? Que são os empoçamentos, e o que não é desejável, né? Para o sistema de permeabilização. Então, a camada de regularização ela é responsável por corrigir essa superfície e assegurar o escoamento adequado, tá? Aqui a norma traz, ó, no item 3.25 da norma, falando um pouquinho da camada horizontal ou a de contrapiso, que ela tem a função de regularizar o substrato, proporcionando uma superfície uniforme de apoio, coesa, perfeitamente aderida e adequada à camada impermeável, e de fornecer a ele um caimento ou uma declividade. Questão 6. Com relação aos sistemas de permeabilização utilizados para garantir que fluidos não penetrem no interior de edificações, o teste de estanqueidade, realizado após a aplicação do agente impermeabilizante,
permite determinar o índice de infiltração de fluidos para o interior da construção. Esse item ele está certo ou está errado, pessoal? Tic-tac, 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 tic-tac. Esse item ele está errado, tá, gente? Por que que o item está errado? Porque o teste de estanqueidade, ele não mede o índice de infiltração de fluidos. Ele verifica a eficácia e a integridade do sistema de impermeabilização, ou seja, ele garante que o sistema de impermeabilização esteja adequado e não apresente vazamentos ou falhas antes da entrega da obra. Mas ele não permite determinar o índice de infiltração, tá bom? Ou seja, o teste de estanqueidade, ele identifica vazamentos ou falhas na aplicação dos agentes impermeabilizantes. Ele garante que a superfície esteja completamente vedada contra a passagem de água ou outros fluidos. E também, para fazer esse teste de estanqueidade, a área impermeabilizada ela é preenchida com água, mantendo-se o nível constante por um período pré-determinado, geralmente é 72 horas, e esse teste de estanqueidade ele está descrito conforme a NBR 9575, né? Geralmente é 72 horas. E após esse período, é verificado se há sinais de infiltração ou vazamento para áreas adjacentes ou inferiores. Esse período de 72 horas, ele está descrito na NBR, mas é na 9574, que tem lá sobre procedimentos de execução, tá bom? Então, o teste de estanqueidade, ele avalia se o sistema está funcionando como projetado, mas ele não fornece um índice numérico de infiltração, já que a finalidade desse teste de estanqueidade é apenas detectar falhas na sua impermeabilização, tá bom? Então, por isso, esse item está errado, certo? Então, o teste de estanqueidade não mede o índice de infiltração de fluidos, mas verifica a eficácia e a integridade do sistema de impermeabilização. Questão 7. Impermeabilização rígida é aquela que, em atuação conjunta com o sistema estrutural, garante alta estabilidade à edificação. Também em 2024. O que vocês acham aí? Que essa questão ela tá certa ou tá errada? Tic-tac, 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 tic-tac. Esse item está errado, gente. Por que esse item está errado? A impermeabilização rígida, ela não está relacionada diretamente à estabilidade da edificação, mas ao tipo de material que é utilizado para impedir a passagem de água. A impermeabilização rígida, ela é composta por materiais que, quando eles endurecem, eles possuem baixa flexibilidade. Então, eles não acompanham deformação ou as movimentações significativas da estrutura. Então, eles não atuam em conjunto com o sistema estrutural. Aqui, ó. Não atuam em conjunto com o sistema estrutural. Quem atua em conjunto com o sistema estrutural é a permeabilização flexível. Ela sim atua com essa atuação conjunta, né, com o sistema estrutural, mas a rígida não. Ou seja, essa impermeabilização rígida, ela é aplicada em estruturas estáveis e sem movimentações significativas, né, como reservatórios enterrados, piscinas, subsolos e fundações. Normalmente é utilizado argamassa impermeável, né, como aditivo hidrofugantes, e também tem os revestimentos cimentícios, como a argamassa polimérica. Existem algumas limitações para a impermeabilização rígida, que ela não é adequada para áreas sujeitas a movimentações estruturais, pois pode ter
ocorrer fissuras, né? E ela é nesse caso, como eu falei para vocês, em movimentações estruturais, utiliza-se a impermeabilização flexível, né? Que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Se fosse a impermeabilização flexível, o item estaria correto. Mas a impermeabilização rígida, ela não é utilizada para atuar em conjunto com o sistema estrutural. A flexível, sim, ela possui um conjunto de materiais que apresentam características de flexibilidade, compatíveis e aplicáveis às partes construtivas, né, que estão sujeitas à movimentação do elemento construtivo. Então, a impermeabilização rígida coloca que não tem relação direta com a estabilidade estrutural da edificação, mas sim com a capacidade de vedação em condições específicas e ela não atua em conjunto com o sistema estrutural, tá bom? Então o item está errado. Aqui está a norma atrás, né, a definição de permeabilização rígida, que não apresentam características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis às partes construtivas não sujeitas à movimentação do elemento construtivo. Então ela não é utilizada para laje, por exemplo, tá? Ela pode ser aplicada em reservatórios aterrados, piscinas, subsolos e fundações. Tá certo? Oitava questão, aqui já não é a questão de certo e errado, aqui, aqui nós já temos uma, uma questão com 5 alternativas, né? Mas também é do ano de 2024. Então, vou falar um pouquinho aqui, ó. A respeito da execução de permeabilização, julgue os itens de acordo com a NBR 9574 de 2008. Primeiro item. As áreas que requeiram estanqueidade devem ser totalmente impermeabilizadas. Para os tipos de permeabilização que requeram substrato seco, a argamassa de regularização deve ter idade mínima de 7 dias. As superfícies sujeitas à água sob pressão positiva devem receber a impermeabilização na face de atuação da água. Assinale a opção correta. Apenas o item 2 está certo, 3 está certo, 1 e 3 estão certos, 1 e 2 estão certos, todos os itens estão corretos. O que vocês acham aí, pessoal? Tic-tac, tic-tac. Bora lá. As áreas que requeiram estanqueidade devem ser totalmente impermeabilizadas? Sim, né, pessoal? As águas que requeiram estanqueidade devem ser totalmente impermeabilizadas. Por quê? Porque se você tem uma estrutura ou uma construção, digamos assim, que você sabe que vai ter muita incidência, né, de água, pode ser água da chuva, vapor, como nós já vimos anteriores, toda aquela área que vai ter incidências de água, seja por capilaridade, seja por ação direta da natureza ou ação indireta, elas precisam ter estanqueidade, ou seja, elas precisam ser totalmente impermeabilizadas. Porque se eu tenho uma parede, por exemplo, que ela vai ter incidência da água da chuva e eu não impermeabilizo aquela área que precisa, né, dessa estanqueidade, se eu não impermeabilizo toda a parte em que vai ter incidência de água, eu vou comprometer futuramente a minha construção, porque eu impermeabilizei apenas uma parte. Então, naquela parte que está impermeabilizada, eu não tenho infiltração, mas na outra parte que deveria ser impermeabilizada e não foi, eu vou ter um problema, uma patologia construtiva. Então, toda a área que requeira estanqueidade deve ser totalmente impermeabilizada. Portanto, item 1 está correto. Aqui a gente já consegue eliminar ó, o item A, que diz que é só o 2 está correto, quando não é. Né? O 1 também está correto. Apenas os itens 3 está certo. Já elimina aqui, porque a gente sabe que 1 está correto. E aí a gente fica com 3 alternativas para verificação. Para os tipos de permeabilização que requeiram, aqui item 2, tá? Requeiram substrato seco, argamassa de regularização
e deve ter idade mínima de 7 dias. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Então, gente, esse item aqui também está correto. Se vocês pegarem a norma 9574 de 2008, lá no tópico 4, no item 4, ele fala sobre esses requisitos, né, os requisitos da execução da impermeabilização. Bem no início. Gente, aqui tá literalmente o que tá na norma. A norma, ela traz desse jeito, sem nem tirar nem pôr. Nem tirar nem pôr vírgula em nenhuma palavra. O examinador, ele basicamente pegou o que estava na norma, deu um Ctrl+C, Ctrl+V para a prova de Itaipu, né? Do ano agora de 2024. Então, esse item também está correto. Para substrato seco, a argamassa de regularização, ele deve ter idade mínima de 7 dias. Então, o item 2 também está correto. Aí, gente, nesse caso aqui, é só ter um cuidado, tá? Porque a gente sabe que esse item ele está correto, né? O item 7 está correto. O item 7. O item 2 está correto. E aí só ter um pouquinho de cuidado, porque lá na NBR 9574, ele vai também trazer a aplicação no item 4.2.1.2, que fala sobre a aplicação do tipo de impermeabilização. Ele vai trazer as informações sobre a cura úmida. Quando falar em substrato seco, aí vocês lembram, né, que é 7 dias, mínima 7 dias. Mas quando falar em a cura úmida, aí vocês podem colocar também que a idade deve ser no mínimo de 3 dias. No mínimo de 3 dias. No mínimo de 3 dias. Aí tem a cura úmida é no mínimo 3 dias. E também o substrato seco é no mínimo de 7 dias. E essa argamassa impermeável, que é aplicada de forma contínua, né? Que quando fala aqui de cura úmida, ela é aplicada com uma espessura de 30 milímetros, né? E é feita em camadas sucessivas de 15 milímetros. E essa cura da argamassa úmida ela deve ter 3 dias. Já quando se trata do substrato seco, a regularização deve ter idade de 7 dias, tá bom? Só esse cuidado, porque a banca ela pode trazer também, né, essa questão da cura úmida e do substrato seco. Falou em substrato seco, 7 dias. Falou em cura úmida, no mínimo 3 dias, tá bom? Então, logo o item 2 está certo. A gente já pode eliminar também a letra D, né? Porque aqui ele traz que o item 3 está certo. Quanto a gente tem 1 e 2 até então. A gente fica com letras C e E. As superfícies sujeitas à água sob pressão positiva devem receber a impermeabilização na face de atuação da água? Sim. Então, o item 3 também está correto. As superfícies sujeitas à água sob pressão positiva devem receber a impermeabilização na face de atuação da água. Você tem aqui uma piscina. Digamos aqui, né, que você tem uma piscina aqui. Aqui é a parede da piscina. Aqui você tem a água. E essa parte aqui, ela tem uma pressão positiva, certo? Como ela vai ter essa pressão positiva, a parte em que vai receber a incidência da água diretamente, ela também precisa ser impermeabilizada. No entanto, o item 3 também está correto, portanto, nós temos aí que todos os itens estão corretos. Gente, aqui são as 3 definições que a norma traz. Ó, a norma traz que as áreas que requerem estanqueidade devem ser impermeabilizadas, que a idade mínima para substrato seco são 7 dias, e que as superfícies sujeitas a águas de pressão positiva, elas devem receber impermeabilização.
Isso está lá na norma. Eu aconselho que vocês peguem a norma, deem uma lida na norma. Não é para vocês decorarem a norma, mas vocês grifarem os pontos mais importantes que a norma traz, tá bom? Questão de número 10, também do ano aí de 2022, Prefeitura de Maringá, diz o seguinte: assinale a opção que indica a camada que, na execução de permeabilização, conforme normas vigentes, tem a função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria desses esforços. E aí, gente, a camada drenante, a camada separadora, é a camada de proteção mecânica, a de proteção térmica. O que vocês acham que é? Tem a função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes sobre a camada impermeável. O que vocês dizem? Bora lá. É a letra A, drenante? Não, a gente sabe que não é. Por quê? Porque a camada drenante, ela tem a função de facilitar o escoamento da água. Ou seja, ela vai evitar que essa água se acumule na estrutura e cause infiltrações, ou até mesmo outras patologias, outros problemas, né? Ou seja, a camada drenante, ela permite drenar a água para áreas apropriadas, como ralos ou sistemas de drenagem. Um exemplo do uso, por exemplo, é a impermeabilização de fundações, lajes ou pisos em contato com o solo, ou seja, para evitar que a água acumule sobre a impermeabilização e cause falhas no sistema. Então, a gente já sabe que não é a alternativa A, camada drenante. É a camada separadora? Não. Por quê? Porque a camada separadora, ela vai prevenir a aderência. A gente já até viu isso aqui na aula. Lembra do desenho aqui que eu fiz? Da camada separadora? Aqui, ó. Ela não tem a função de absorver os esforços. Ela não tem essa função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos, né? Então, a camada separadora, ela vai prevenir a aderência direta das camadas de permeabilização às outras superfícies. Ou seja, ela é usada para evitar que a impermeabilização se danifique durante a execução da obra ou até mesmo com o tempo, e também para permitir a movimentação relativa entre as camadas, ou seja, que as camadas elas se movimentem de forma independente. A gente pode usar a camada separadora quando for necessário proteger a impermeabilização de materiais agressivos, ou até mesmo garantir que ela não fique aderida ao concreto ou a outras camadas, né, como em lajes ou fundações. Então, não é a camada separadora. É a camada de berço? Pular proteção mecânica, porque basicamente é a resposta, né? É a camada de berço? Não, não é a camada de berço, porque a camada de berço, ela protege a camada de permeabilização em áreas onde há riscos de impacto ou pressão excessiva do solo, né? Ou até mesmo dos próprios materiais. Ou seja, ela vai atuar como uma camada de proteção adicional e vai garantir que a impermeabilização não sofra danos devido à ação externa. Por exemplo, em impermeabilizações de fundações enterradas ou áreas sujeitas às pressões externas, como os muros de arrimo, a gente pode usar essa camada de berço. A gente tem a camada de proteção térmica, também não é a nossa resposta. Por quê? Porque a camada de proteção térmica, ela tem a função de isolar, né, fazer o isolamento térmico, né, a construção, ele vai reduzir a transferência de calor, ou até mesmo do frio, o que ajuda a manter a temperatura interna da edificação estável. Essa camada de proteção térmica, ela pode ser aplicada sobre o sistema de impermeabilização para melhorar o conforto térmico da edificação. Por exemplo, em coberturas ou lajes expostas ao calor intenso,
né? A gente pode utilizar essa camada de proteção térmica, porque vai desejar controlar ali as variações térmicas e proteger a estrutura da edificação contra os efeitos de calor ou frio excessivo. Então, a gente tem aí que a resposta correta é a nossa camada de proteção mecânica, que ela vai ter essa função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos que atuam sobre a camada impermeabilizante, vai proteger essa camada contra os danos causados, né, que as rupturas, perfurações causadas pelos esforços. E essa camada de proteção mecânica, ela é fundamental para garantir a integridade do sistema impermeabilizante, especialmente em áreas sujeitas ao tráfego ou às pressões externas, tá bom? Então, nosso gabarito aí é letra C, camada de proteção mecânica. A gente tem aqui o que a norma traz, né? A norma ela traz justamente isso aqui, a definição da camada de proteção mecânica. Então, é importante que vocês peguem a norma, leem a norma. Ah, mas eu não quero ler a norma. Gente, tem um vídeo aqui no canal que eu trago falando sobre essas definições, tá bom? Definições. E eu trago também algumas aulas sobre outros procedimentos e detalhamento de projetos sobre a impermeabilização. Questão de número 10 do ano de 2021, que ela vai falar um pouquinho aí sobre o tipo de permeabilização a ser utilizado, tá? Então, bora lá. Conforme ilustra a figura apresentada, a impermeabilização é aspecto essencial para a prevenção e a correção dos problemas causados pela umidade em estrutura de edifícios. Nesse contexto, procedimento efetivo de prevenção e correção de umidades ascendentes em lajes ajardinadas é. Bora lá, gente. O que a gente tem que fazer quando a gente tem. A gente quer prevenir uma laje, né? A gente quer prevenir uma estrutura de correções de umidades ascendentes, né? E a gente sabe que essa laje ela é ajardinada. A gente tem aqui a laje, a gente vai ter aqui a grama, a areia, material impermeabilizante, esse pretinho aqui, ó. O que a gente deve fazer? A gente vai fazer letra A. A gente vai aplicar as disposições de argila expandida no tramo superior para absorver a água e evitar infiltração por capilaridade. A gente vai usar membranas maleáveis e elásticas com resistência mecânica a ataques químicos. Ou usaremos manta asfáltica com injeção de produtos cristalizantes rígidos, olha só, para evitar danos na ligação com as lajes. A gente utiliza a inclinação adequada das lajes indicadas por L, aqui ó, na figura para diminuir a pressão e infiltração por capilaridade. Ou a gente faz a inserção de espécies de raízes sugadoras para equilibrar o nível de umidade da terra por meio de puncionamento. Qual a alternativa que nós deveremos marcar? Ó, aqui a gente já dá para eliminar a letra C. Vocês concordam comigo? Por que a gente elimina a letra C? Porque ele está dizendo que na ligação com lajes, ou seja, em lajes, a gente usa o sistema rígido de permeabilização. A gente, em laje, usa o sistema rígido de permeabilização, gente? Não. A gente não usa sistemas rígidos em permeabilização, então a gente já descarta essa alternativa, tá? Embora a manta asfáltica seja, sim, um material comumente usado para impermeabilização, a injeção de produtos cristalizados rígidos não é uma prática recomendada para esse tipo de impermeabilização, em lajes ajardinadas principalmente,
porque os produtos cristalizantes, eles são mais usados em reparos de infiltração em estruturas existentes e não são adequados para sistemas novos de permeabilização em laje. Então, esse item ele não está correto, ele está errado, justamente por dizer que a gente vai utilizar produtos cristalizantes rígidos, né? Se fosse flexível, tudo bem. Diante disso, a gente fica com letra A, B, D e E. A letra A tá certa? A gente usar argila expandida no tramo superior? Hum? Também não, gente. O item A também está incorreto. Por quê? A argila expandida, ela é usada no sistema de drenagem. Por quê? Porque ela vai ajudar a retenção de água, vai evitar o acúmulo excessivo, mas ela não é uma solução direta para prevenir infiltração por capilaridade. A principal função da argila expandida é atuar como uma camada drenante, não de impermeabilização. Então, o item A ele não está correto também, tá? Porque ele fala que a argila expandida vai absorver a água e evitar infiltração por capilaridade, quando na verdade não é. Ela não é uma solução direta para prevenir infiltração por capilaridade. A argila expandida, ela é utilizada aí no sistema de drenagem porque ela vai ajudar a reter a água e evitar esse acúmulo excessivo. Então, a letra A está incorreta. A letra D. A letra D está correta? A letra D, que diz que a inclinação adequada da laje, indicado aqui no ponto L, para diminuir a pressão e infiltração por capilaridade. Ó, gente, a inclinação da laje, essa inclinação aqui, ela pode contribuir, né, para a drenagem superficial, mas ela não é um fator principal para evitar a infiltração por capilaridade. A impermeabilização efetiva, ela depende principalmente do uso correto de materiais impermeabilizantes e não da inclinação da laje. Ou seja, dizer que a inclinação adequada diminui a pressão e a infiltração por capilaridade torna o item incorreto. Então, a gente sabe que a letra D também não é, porque a inclinação da laje ela contribui para a drenagem superficial, mas ela não é um fator principal para evitar a infiltração por capilaridade, tá bom? Então, esse item aqui, ele acaba deixando a letra D inválida. Então, a gente fica com a letra B e com a letra E. Na letra E, diz que a inserção de espécies de raízes sugadoras para equilibrar o nível de umidade da terra por meio do funcionamento. O que vocês me dizem? Olha, gente, a inserção de raízes sugadoras, ela pode ajudar no controle da umidade do solo, mas ela não substitui a necessidade de uma camada permeabilizante eficaz. Ela pode ser usada, né, como uma técnica complementar à impermeabilização, mas não é um método impermeabilização em si, tá? Então, o item ele está errado porque ele diz que a inserção dessas raízes sugadoras é para equilibrar o nível de umidade, mas essas raízes sugadoras elas podem ajudar no controle da umidade do solo, mas ela não substitui a necessidade de uma camada impermeabilizante, tá bom? Ela é uma técnica complementar à impermeabilização, essa inserção de espécies de raízes, mas não é um método de impermeabilização em si. Ela complementa a impermeabilização. Então, só nos resta analisar a alternativa B. Espero que ela seja a resposta, senão a Titi errou. Bora lá. Letra B. O uso de membranas maleáveis e elásticas com resistência mecânica a ataques químicos. Tá correto? Vocês acham que a letra B é o nosso gabarito? Sim, gente, a letra B é o nosso gabarito. É a resposta correta, por quê? Essas membranas maleáveis e elásticas é de fato uma prática comum e eficaz para impermeabilizar lajes ajardinadas. Nós falamos isso nas nossas outras aulas aqui.
Essas membranas, elas vão ter a capacidade de se adaptar ao movimento das estruturas e às variações térmicas, além de serem resistentes aos ataques químicos. Elas mantêm a integridade da barreira impermeabilizante, o que as torna uma escolha adequada, né, para esse tipo de aplicação. Então, a letra B é o nosso gabarito, é o nosso item correto, justamente porque as membranas maleáveis e elásticas, elas têm essa capacidade de adaptar-se, né, a movimentações estruturais e as variações térmicas. Portanto, gabarito letra B. A gente tem aqui, né, letra B, como eu havia falado. E aí, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 11. A camada que tem. Olha, a gente precisa dizer que as questões elas acabam se repetindo, né? A camada que tem como função, vamos lá, servir de elemento de ligação, olha só, entre o substrato e a manta, podendo complementar a camada de impermeabilização, denomina-se camada de separadora, camada drenante, camada de proteção térmica, de imprimação ou de proteção mecânica. Dá um tempinho aí para vocês, tic-tac, tic-tac. E aí vocês falam que é o quê? Uh, uh, hum, hum. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá. A camada drenante, né, já falamos aqui na outra questão, ela permite o escoamento da água. Vou botar aqui, ó. Permite o escoamento da água. Então a gente já sabe que ela não tem a função de servir como elemento de ligação, né? Então a gente já exclui a letra A, a letra B. É a camada separadora, que é a letra A? Não, por quê? Porque a camada separadora, nós já vimos aqui, ela impede o, ela impede a aderência, é que eu tô tentando colocar aqui de forma resumida para vocês, a aderência do sistema impermeabilizante. Deixa eu apagar, ficou feio. Eita, que a Titi tem uma letra horrível. Não liguem para isso, tá, pessoal? O importante aqui é o conhecimento do sistema impermeabilizante. Ou seja, a drenante permite o escoamento da água, a separadora impede a aderência do sistema impermeabilizante. A camada de proteção térmica, ela vai fazer o quê? Nós falamos isso já. Ela vai fazer o quê? Ela vai isolar termicamente a edificação. Ou seja, ela pode proteger contra o frio, contra o calor excessivo, contra o frio excessivo, né? Então, a gente sabe que não é a camada de proteção térmica. A camada de proteção mecânica, a gente viu agora, é para estar frio, assim, na cabeça, quentinho na cabeça de vocês. Ela vai absorver, eu vou até escrever, ela vai absorver, vou botar aqui, não, vou botar aqui, ela absorve e dissipa os esforços estáticos ou dinâmicos, né? Esforços estáticos ou dinâmicos. Dinâmicos é para o quê? Para proteger
a impermeabilização. Então, só nos restou aqui a camada de imprimação. A camada de imprimação, gente, ela tem essa função, né? Ela tem como função servir de elemento de ligação entre o substrato e a manta, e ela pode complementar a camada de permeabilização, que chamamos aí dessa camada de imprimação. A gente viu isso na aula passada, na teoria, eu trouxe para vocês, eu expliquei direitinho o que seria essa camada de imprimação. Eu expliquei para vocês. Então, se você está aqui resolvendo as questões e tem um pouquinho de dificuldade, volta lá nas aulas, que lá nas aulas eu trago tudo mastigadinho, tudo bonitinho para vocês, tá bom? Que a gente tem na norma. A norma ela traz essa definição aqui para gente, camada de imprimação, favorecer a aderência da camada impermeável e é aplicada ao substrato a ser impermeabilizado, tá bom? Questão de número 12. A impermeabilização deve resistir ao fendilhamento, que algumas vezes é ocasionado por rigidez excessiva do sistema impermeabilizante. E aí, se item está certo, está errado? O que vocês acham? Esse item ele está certo, né, gente? Por quê? Lá no item 6 da norma 9575 de 2010, ela, no item 6, ele vai trazer as características específicas da impermeabilização, tá? E lá ele diz que neste item, diz que os sistemas de impermeabilização que vão ser adotados, eles devem atender a uma ou mais exigências. Uma dessas exigências é resistir ao fendilhamento. E o que é esse fendilhamento? O fendilhamento ele é ocasionado pelo dobramento ou a rigidez, né, excessiva do sistema impermeabilizante, ou pelo impacto de objetos pontuais, né, sobre qualquer sistema. Além do fendilhamento, ele deve resistir também, gente, nós falamos isso nas aulas passadas, tá? Ao puncionamento. O que é o puncionamento? O puncionamento ele vai ser ocasionado pelo impacto de objetos que atuam, né, perpendicularmente ao plano da impermeabilização. Também deve resistir a... Deixa eu botar aqui bonitinho. Devem resistir a... Parecendo 2U, mas é RU, gente. O que está acontecendo? Aqui, ó. A ruptura por tração, que é quando os esforços tangenciais ao plano da impermeabilização, devido à frenagem, aceleração de veículos, ou até mesmo pela movimentação do substrato, deve resistir ao desgaste, que é a abrasão, né, devido à ação de movimentos dinâmicos. Também deve resistir ao... Oh, meu Deus, botei aqui sem querer, perdão. Devem resistir ao descolamento, né? Descolamento. Descolamento ela é a perda de aderência, né? É a perda de aderência. E por fim, não menos importante, também deve resistir ao esmagamento. Ou seja, a impermeabilização ela deve resistir ao fendilhamento, deve resistir ao puncionamento, à ruptura por tração, ao desgaste, ao descolamento e também o esmagamento. Além disso, a norma ela traz outras exigências. Essa parte aqui
de resistir ao fentilhamento está lá no item A da norma, né? Ela traz sobre essas características específicas. Então é importante você pegar a norma, ler a norma. Se você não quiser ler a norma, se você não quiser pegar a norma e ler, você pode vir aqui no canal, procurar as aulas sobre hipermeabilização e lá vai ter tudo direitinho para vocês, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Aqui a gente tem, ó, o que a norma traz, justamente o que eu falei para vocês, ó. Funcionamento, fentilhamento, ruptura por tração, desgaste, descolamento e o esmagamento. A tudo isso, a hipermeabilização ela deve atender, dentre outros fatores que estão disponíveis lá na norma também. Questão de número 13. Assinale a opção que apresenta um dos tipos de materiais impermeabilizantes comumente utilizado como camada de proteção térmica. Nós também trouxemos isso nas aulas passadas, e é uma questão aí de 2022 da CESP, né? Como vocês podem ver. Lá na norma, gente, ela traz, lá em serviços complementares, nessa parte da norma, ela tem falando sobre as camadas, né? Vai falar um pouquinho lá sobre os tipos de camadas. A gente sabe que tem outras camadas, como nós já vimos aqui no decorrer das nossas aulas. E em cada camada existem os tipos de materiais a serem utilizados que são considerados impermeabilizantes, né, para utilizarem nessas camadas. Dentre esses materiais aqui, para a camada de proteção térmica, a gente pode usar o geotéxtil, o filme polietileno, concreto, papel craft bituminado, lã de rocha. Qual que vocês acham que nós podemos aí utilizar? Bora lá. Quando se fala assim de camadas, a gente tem a camada, vou colocar aqui, ó, camada de imprimação. Nós temos a camada de bicho. Temos a camada de amortecimento. Vou até colocar assim para ficar melhor. Ó, eu vou tentar fazer melhor aqui para vocês. Calma aí. Camadas, né? A gente sabe que nós temos as camadas. Quando se trata de camadas, a gente vai ter a camada de imprimação. Aí vai ter a camada de berço. Nós vamos ter a camada de amortecimento. Vamos ter a camada drenante. Vamos ter a camada separadora. Vamos ter a proteção mecânica, né? Camada de proteção mecânica. E também a camada de proteção térmica. A norma ela traz essas camadas, né? E dentre essas camadas que a norma traz, ela traz os materiais impermeabilizantes que são utilizados em cada camada. Aqui, ó, bora lá. Começando aqui, nós vamos ter o geotéxtil. O geotéxtil, gente, ele pode ser utilizado em qual camada?
Ele pode ser utilizado tanto na camada drenante quanto na camada de proteção mecânica. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, geotécnico. Pode ser usado na camada drenante ou na camada de proteção mecânica. Então, a gente sabe que já não é o geoteste, né? Porque é que ele está pedindo na camada de proteção térmica. O filme polietileno. O filme polietileno, ele é utilizado na camada separadora. É um material e pode ser utilizado na camada separadora. Então, já não é a letra B. O concreto. O concreto, gente, ele pode ser utilizado na camada de proteção mecânica. Só que aí vocês podem ficar atentos nessa parte do concreto, porque a gente tem um concreto e tem um concreto celular. Quando a questão trazer somente concreto, a gente utiliza ele na camada de proteção mecânica. E quando ele trouxer concreto celular, aí a gente vai utilizar o concreto celular na camada de proteção térmica. Mas aqui ele só trouxe concreto, então a gente vai utilizar ele na camada mecânica. Letra D. Papel craft bituminado. Gente, o papel craft bituminado, ele também vai ser utilizado na camada separadora. Então, só resta dizer que é a lã de rocha, certo? Então, a lã de rocha é um dos materiais que é utilizado na camada de proteção térmica. Na camada de proteção térmica, a gente tem lã de rocha, nós temos lã de vidro, nós temos o mineral expandido, temos também o poliestireno, o poliuretano, podemos utilizar o próprio solo e, como eu falei anterior, o concreto celular. Então, ó, vou botar bem aqui, ó. Camada de proteção mecânica, perdão, camada de proteção térmica, nós vamos utilizar o concreto celular, lã de rocha. Lã de rocha já tá aqui, então eu vou colocar lã de vidro, mineral expandido, poliestireno, poliuretano expandido, mineral expandido, poliestireno, poliuretano e o solo também, bem como a lã de rocha. Vou colocar aqui, marca texto aqui. Essa é a nossa resposta, tá bom? E isso está lá na norma. Aqui a norma traz pra gente, ó, lá no item 4.3, vou pegar outra cor de caneta aqui. Serviços complementares, ele traz que a camada de proteção térmica pode ser utilizado concreto celular, lã de rocha, lã de vidro, mineral expandido, poliestireno e o poliuretano e o próprio solo. São utilizados na camada de proteção térmica. Por isso que eu falei aqui, ó, você tem que ter cuidado. Quando ele trouxer concreto celular, a gente utiliza na proteção térmica. Quando ele trouxer apenas o concreto, a gente utiliza ele na camada de proteção mecânica, tá bom? Questão 14. Julgue os itens subsequentes, considerando as situações hipotéticas envolvendo a execução de obras de reforma e recuperação de uma edificação, incluindo garagem localizada no subsolo. Caso seja necessário conter a infiltração no poço do elevador, que está submetida à pressão unilateral negativa, é indicada a impermeabilização do sistema rígido. E aí, tá certo ou tá errado? Essa questão aqui, ela tá certa, tá? A impermeabilização rígida, ela somente deve ser utilizada em áreas com baixas ou que não tenha nenhuma movimentação, tá? E isso
se traduz na prática em elementos como pouquíssimas exposição ao sol ou elementos enterrados. Ou seja, os sistemas de impermeabilização rígida, eles são utilizados em fundações, subsolos, poço de elevador, reservatórios e piscinas enterradas, vigas baldrames, muro de arrimos, pisos em contato diretamente com o solo. Pode até colocar, ó, o sistema rígido, ele pode ser utilizado, né, em fundações, ele pode ser utilizado também em subsolos, pode ser utilizado também em poço de elevador, que é o que está aqui na questão, né? Pode ser utilizado também em reservatórios enterrados, piscinas, né? Também, como eu falei, piscinas enterradas, vigas baldrames também pode ser utilizado. Vigas baldrames. O baldrame ficou feio, né? Vou apagar aqui, ó. Vigas baldrames e muros de arrimos, né? Muros de arrimos. Tudo isso a gente pode utilizar aí em sistemas rígidos. Lembrando que os sistemas rígidos ele não é indicado para laje, porque a laje ela tem muita exposição do sol, então ela tem muita variação térmica, né? Então não é indicado para esse tipo de, de sistema, né? Que é o sistema de uma laje. Mas, tirando isso, fundações, subsolos, poço de elevador, muros de arrimo, tudo isso aí a gente pode utilizar a impermeabilização com o sistema rígido, tá? Que tem um pouquinho da justificativa por que a questão é certa. A 15ª e última questão, ela não é da CESM, mas é da FGV do ano de 2024, foi agora do TRF1 para engenharia civil. Durante a obra, foi decidida a supressão do telhado em telhas metálicas de uma cobertura com platibanda exposta ao sol e às chuvas, tendo-se então optado pela execução da impermeabilização de toda a respectiva laje de concreto. Ou seja, tinha telhas metálicas. O que é que eles fizeram? Eles resolveram tirar essas telhas metálicas. Depois que retirou essas telhas metálicas, eles vão optar por impermeabilizar toda a laje para ficar o quê? Expostas. O que vocês acham que podemos ser aplicado esse tipo de impermeabilização? Bora lá. Sabendo que não há previsão de trânsito de pessoas na laje, além do requisito para sua manutenção, o procedimento essencial para a correta aplicação desse tipo de permeabilização é execução de permeabilização rígida sobre a laje de concreto utilizando-se argamassa com aditivo impermeabilizante adicionado até 5% do peso. Execução da impermeabilização rígida sobre a laje de concreto utilizando-se argamassa polimérica e garantindo-se a aplicação de no mínimo 5% para assegurar o escoamento adequado das águas pluviais. Atenção especial no entorno dos ralos, garantindo que o sistema de permeabilização siga pelo menos 10 centímetros pela face externa da tubulação do ralo, sendo vedado o uso de ralo semiesférico. Execução de impermeabilização flexível com manta asfáltica de 2 milímetros de espessura, aplicada sobre a camada de proteção mecânica.
Execução de impermeabilização flexível com membrana de poliuretano sobre o substrato com declividade de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Qual é a alternativa correta aí, gente? O que vocês acham? Hum? Coloquem aí, digam aí. Bora lá. O item A, execução de permeabilização rígida. A gente até pode cortar isso aqui. Não se usa impermeabilização rígida em laje de concreto, tá? Que vai ficar exposto. Não se usa, gente. Em laje de concreto não se usa a impermeabilização rígida. Então a gente já tem esse item aqui como errada, né? A NBR 9575, que traz lá sobre impermeabilização rígida, né? Diz que a impermeabilização rígida ela é mais indicada para situações que não há movimentação significativa de estrutura, né? E as lajes que são expostas ao sol e à chuva, elas vão requerer um sistema flexível, que pode aí acomodar os movimentos e as dilatações da estrutura, né? Como as membranas líquidas ou as poliméricas. O uso da impermeabilização rígida, ela pode causar fissuras, falhas, devido à falta de flexibilidade. Então, a impermeabilização rígida não é uma opção sobre a laje de concreto, tá bom? Então, diante disso, a gente já pode excluir a letra B também, porque ela fala que é rígida. E ela diz aqui que a inclinação no mínimo de 0,5%. Se vocês forem dar uma olhadinha nas nossas aulas anteriores, em que eu falei, teve uma aula que eu trouxe também, que eu falei para vocês sobre a impermeabilização, né, que eu trouxe alguns itens sobre a impermeabilização. Eu falei para vocês que a inclinação do substrato, ele é de no mínimo 1%. E para calhas e áreas internas, a inclinação ela pode ser reduzida para 0,5%. Então, a exceção é o 0,5%. E a regra traz que a inclinação no mínima de 1%, tá bom? Então, mesmo que você não soubesse essa porcentagem, mas já sabendo que a inclinação mínima, já sabendo que a impermeabilização rígida não é utilizada em laje, você já descartaria também a letra B, tá bom? Porque permeabilização rígida não é utilizada em laje de concreto, tá bom? E essas lajes, e em lajes expostas, né? A norma, ela recomenda uma declividade de pelo menos 1%. Esse 0,5%, ela é a exceção para calhas, né? Pode ser utilizado. Então, a letra B aí também se encontra correta. Letra C. Atenção especial ao entorno dos ralos, garantindo-se o sistema de permeabilização siga pelo menos 10 centímetros pela face externa da tubulação do ralo, sendo vedado o uso de ralo semiesférico. Então, essa questão ela tá errada, gente, porque embora a preocupação com em torno dos ralos seja válida, mas a questão ela foca na escolha do tipo de permeabilização para a laje e não apenas nos ralos. A NBR 9574 ela vai recomendar que a impermeabilização seja executada de forma contínua, né, com atenção ali para os pontos críticos, como os ralos. Mas a principal questão aqui é que o tipo de impermeabilização recomendado para lajes expostas é flexível e não rígida. Então, o uso de ralo semiesférico ele pode ser evitado em alguns casos, devido à sua tendência de acumular água, mas a escolha do material de permeabilização é o ponto crucial da questão, tá? Então a gente fica assim meio na dúvida, tá? Mas ele diz que aqui é vedado o uso do ralo semiesférico. Não é vedado,
Só que a gente precisa ter uma atenção especial em relação a esses ralos, por serem pontos críticos, né, da impermeabilização. A letra D diz que a execução de permeabilização flexível, ok, até aqui tá ok. Com manta asfáltica com 2 milímetros de espessura, aplicada sobre a camada de proteção mecânica. E aí, gente? O que vocês acham? Bom, essa questão ela tá errada. Porque a manta asfáltica ela é um bom material para impermeabilização, mas a aplicação dessa manta asfáltica ela vai exigir uma camada de proteção mecânica para evitar os danos durante a movimentação do uso da superfície. O uso de manta asfáltica ele pode ser recomendado em situações específicas, mas a necessidade de proteção mecânica ela vai ser um pouquinho mais rígida. Então, ela não deixa a cobertura da laje 100% flexível, né? Então, invalida aí a alternativa letra D. Sobrando para a letra E, né? Espero que seja a nossa alternativa. Execução de permeabilização flexível, ok. Com membrana poliuretano sobre o substrato, olha, com defluidade mínima de 1%, em direção aos coletores de água. Perfeito, gente, essa questão. Poderia até ficar em dúvida entre a letra D e a letra E, mas como a D ela traz essa camada adicional de proteção mecânica, acaba que deixando a estrutura um pouco mais rígida. Então acaba não sendo essa alternativa, tá? A que se enquadra melhor na nossa questão é a letra E. A membrana de poliuretano, que é o que a questão traz aqui, ó. Membrana de poliuretano é uma impermeabilização flexível, tá? E a Inber 9575, ela recomenda que para coberturas expostas ao sol, à chuva, esse tipo de sistema flexível ele vai se adaptar melhor às movimentações e dilatações da laje. E também vai oferecer, né, uma maior resistência às intempéries e ações de agentes agressivos. A declividade mínima é 1% e vai garantir também o adequado escoamento da água e evitar o acúmulo sobre a superfície permeabilizada ali. Então, a gente pode ficar aí com a letra E, que é a nossa justificativa para a escolha da alternativa. Diante disso, nós encerramos a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like aí embaixo, comenta, compartilha. E nós finalizamos aqui, né? A nossa NBR 9575 de 2010, com essas questões, 15 questões, sendo uma da FGV, como eu havia falado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa série de questões e também de aulas sobre impermeabilização. E eu peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem, tá bom? Desejo para vocês boas provas e que em breve possamos retornar aqui e nos encontrarmos novamente para mais aulas e mais conhecimento a ser compartilhado. Tchau, tchau.